Você já teve a sensação de ser invisível, de olhar para a própria vida e pensar: parece que ninguém me vê, ninguém reconhece o que eu faço. Enquanto outros aparecem, outros são lembrados, outros recebem oportunidades, você continua esperando o momento, esperando a porta abrir, esperando Deus responder. Agora imagine viver ao lado do maior homem que já pisou nesta terra, ver milagres, ouvir as palavras de Jesus, caminhar entre os discípulos e mesmo assim permanecer no anonimato, sem destaque, sem fama, sem reconhecimento. Foi exatamente assim que viveu Matias, e talvez essa seja justamente a parte mais poderosa da história dele, porque existe algo que quase ninguém percebe. Deus também está observando aqueles que o mundo ignora. E o que aconteceu com Matias depois da morte de Cristo pode mudar completamente a forma como você enxerga os atrasos da sua vida. Porque enquanto muitos queriam aparecer, Matias permaneceu fiel no silêncio. E foi no momento mais improvável que o céu chamou o nome dele. Mas existe um detalhe nessa história, um detalhe que a maioria das pessoas nunca percebeu. Por que Deus escolheu justamente Matias? Por que não alguém mais conhecido, mais forte, mais influente e mais... O que aconteceu com ele depois de se tornar apóstolo? Por que quase ninguém fala sobre seu destino? A resposta pode revelar algo profundo sobre o reino de Deus e também sobre a sua própria caminhada. Hoje, milhares de pessoas vivem frustradas porque acham que estão atrasadas, acham que foram esquecidas, acham que perderam a oportunidade da vida. Mas a história de Matias prova uma verdade poderosa. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Às vezes, o céu está apenas preparando o momento certo, e quando esse momento chega, uma única decisão pode mudar tudo. Neste vídeo, você vai descobrir como Matias foi escolhido, o significado espiritual dessa escolha, os bastidores emocionantes da igreja primitiva e a lição transformadora que essa história deixa para todos que se sentem invisíveis diante do mundo. E eu te peço, assista até o fim, porque a última reflexão desta história talvez seja exatamente a resposta que você precisava ouvir hoje. O mundo valoriza quem aparece, quem fala mais alto, quem tem mais seguidores, quem consegue chamar atenção. Mas o reino de Deus funciona de outra forma. Enquanto os homens olham para a aparência, Deus observa o coração. Enquanto o mundo corre atrás de reconhecimento, o céu procura fidelidade. E talvez nenhuma história mostre isso de forma tão poderosa quanto a história de Matias. Um homem quase esquecido pela Bíblia, mas jamais esquecido por Deus. E talvez hoje, você também esteja se sentindo assim, invisível, cansado, esquecido, como alguém que faz tudo certo, mas nunca é reconhecido. Então permaneça até o fim, porque essa história pode mudar a forma como você enxerga os silêncios da sua vida. Jerusalém nunca mais foi a mesma depois da crucificação de Jesus. As ruas ainda carregavam o peso daqueles acontecimentos. O homem que curava cegos, multiplicava pães, acalmava tempestades e falava sobre amor como ninguém havia sido pregado numa cruz. Mesmo após a ressurreição, os discípulos ainda viviam dias de medo, insegurança e tensão. Roma dominava a cidade com mão de ferro. Os líderes religiosos perseguiam os seguidores de Jesus. E no meio daquele cenário, existia uma ferida aberta entre os discípulos. O nome dessa ferida era Judas Iscariotes. A traição havia abalado profundamente os 12. Imagine a dor. Eles comeram juntos, andaram juntos, dormiram sob o mesmo céu, ouviram as mesmas palavras de Jesus. E mesmo assim, Judas entregou o mestre por 30 moedas de prata. A culpa, o choque e a tristeza pairavam sobre todos. E agora existia um vazio. Os 12 tinham um significado espiritual importante para Israel.
representavam as 12 tribos. Aquele grupo precisava ser restaurado. Mas havia um problema. Quem seria digno de ocupar aquele lugar? Naquele momento, ninguém imaginava que Deus estava prestes a escolher um homem que quase ninguém conhecia. Um homem silencioso, sem fama, sem destaque. Um homem chamado Matias. A Bíblia fala muito pouco sobre Matias, e talvez isso seja exatamente o mais impressionante. Porque isso significa que ele não era alguém famoso, não fazia discursos conhecidos, não tinha posição de destaque, não era um dos discípulos mais lembrados, mas Atos dos Apóstolos revela algo poderoso. Matias havia acompanhado Jesus desde o início. Em Atos 1, 21, 22, Pedro explica que o novo apóstolo deveria ser alguém que esteve presente durante toda a caminhada de Jesus. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Isso muda tudo, porque significa que Matias viu milagres. Talvez tenha estado na multidão quando Jesus multiplicou os pães. Talvez estivesse ali quando o mar se acalmou. Talvez tenha ouvido o sermão da montanha com lágrimas nos olhos. Talvez tenha visto Jesus tocar leprosos, perdoar pecadores, abraçar rejeitados. E mesmo vivendo tudo isso, ele permaneceu no anonimato. Quantas pessoas hoje desistiriam? Quantos abandonam a fé porque não recebem reconhecimento? Vivemos uma geração que aprendeu a confundir visibilidade com valor. Mas Matias nos ensina uma verdade poderosa. Você não precisa aparecer para ser importante no reino de Deus. Enquanto outros buscavam posições, ele permaneceu fiel. Enquanto multidões iam embora, ele continuou seguindo Jesus, mesmo sem aplausos, mesmo sem destaque, mesmo sem saber que um dia seu nome seria lembrado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Depois da ascensão de Jesus aos céus, cerca de 120 discípulos estavam reunidos em oração. O ambiente era intenso, havia expectativa, medo, esperança e profunda dependência de Deus. Foi então que Pedro se levantou. Ele lembrou as palavras das Escrituras sobre Judas e explicou que alguém precisava ocupar seu lugar. 2 nomes foram apresentados: José Barsabás e Matias. Imagine esse momento. 2 homens diante de uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Mas existe um detalhe importante. A Bíblia não mostra competição entre eles. Não existe vaidade. Não existe disputa por poder. Porque quem anda verdadeiramente com Deus entende: o chamado não é conquista humana, é escolha divina. Então os discípulos fizeram algo muito comum na tradição judaica da época. Eles oraram e disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido. Isso é profundo, porque os homens enxergam a aparência, mas Deus conhece o coração. Depois disso, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Naquele instante, o homem invisível foi chamado pelo céu. O discípulo silencioso agora fazia parte dos 12 apóstolos. Imagine a emoção daquele momento. Talvez Matias tenha chorado, talvez tenha se sentido indigno, talvez tenha lembrado de toda a sua caminhada silenciosa até ali, anos servindo sem reconhecimento, anos permanecendo fiel sem destaque. E agora, Deus chamava seu nome diante de todos. Existe algo muito poderoso nessa história. Jesus nunca ensinou seus discípulos a buscarem fama. Pelo contrário, em Mateus 6, ele ensinou: Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O problema é que nós vivemos em uma geração viciada em aprovação. As pessoas querem ser vistas o tempo inteiro. Querem reconhecimento imediato, resultados rápidos, aplausos constantes. Mas o reino de Deus cresce no secreto. Foi no secreto que Matias foi preparado.
E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você agora. Talvez você ache que está parado, mas Deus está formando o seu caráter. Talvez você pense que foi esquecido, mas o céu conhece seu nome. Existem pessoas hoje assistindo este vídeo que estão cansadas de lutar, cansadas de serem ignoradas, cansadas de fazer o bem sem reconhecimento. Pais que se sacrificam pelos filhos, mães que oram sozinhas, pessoas honestas num mundo corrupto, cristãos que permanecem fiéis mesmo sendo ridicularizados. E a história de Matias deixa uma mensagem poderosa. Deus vê aquilo que ninguém vê. O céu observa lágrimas silenciosas, observa orações feitas de madrugada, observa batalhas que ninguém conhece. E no tempo certo, Deus honra os que permanecem fiéis. Depois de ser escolhido, a Bíblia praticamente não fala mais sobre Matias, e isso intriga muitas pessoas. O que aconteceu com ele? Segundo antigas tradições cristãs, Matias dedicou sua vida à evangelização. Alguns relatos dizem que pregou na Judéia. Outros afirmam que viajou para regiões próximas ao Mar Cáspio. Existem também tradições que mencionam a Etiópia. Embora muitos detalhes não possam ser confirmados historicamente, uma coisa parece clara: Matias permaneceu fiel até o fim. Algumas tradições afirmam que ele morreu como mártir, ou seja, o homem escolhido por Deus provavelmente entregou sua própria vida pelo Evangelho. Perceba isso. Ele não buscou posição para ser servido, aceitou o chamado para servir até o fim. Hoje o mundo celebra celebridades, mas o cristianismo foi construído por pessoas como Matias, homens e mulheres desconhecidos pela história, mas conhecidos pelo céu. Existe um contraste muito forte entre Judas e Matias. Judas apareceu mais, Matias permaneceu mais. Judas caminhou perto de Jesus, mas permitiu que seu coração fosse dominado pela ganância. Matias permaneceu fiel no silêncio. Judas buscou interesses próprios. Matias simplesmente continuou disponível para Deus. E isso revela uma verdade séria para os nossos dias. Nem todo mundo que aparece está aprovado por Deus. Vivemos tempos em que muitos querem status espiritual, mas poucos querem renúncia. Querem palco, mas não querem cruz. Querem reconhecimento, mas não querem obediência. Matias nos ensina que Deus não procura os mais famosos, procura os mais fiéis. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo silencioso, e os tempos silenciosos são difíceis, porque neles parece que nada está acontecendo. Mas foi exatamente no silêncio que Matias foi preparado. Durante anos, ninguém percebeu o que Deus estava construindo nele. E então, no momento certo, o chamado chegou. Isso acontece muitas vezes na Bíblia. Davi foi esquecido até pelo próprio pai. José do Egito passou anos preso antes do propósito se cumprir. Moisés viveu décadas no deserto, porque Deus trabalha diferente dos homens. Enquanto o mundo acelera, Deus prepara. Enquanto os homens descartam, Deus transforma. Enquanto as pessoas olham a aparência, Deus observa o coração. Talvez você esteja chorando porque sente que ninguém te valoriza. Mas escute isso: o céu sabe exatamente onde você está. Deus não perdeu o controle da sua história. E se você permanecer fiel, o tempo certo chegará. A maior lição da história de Matias talvez seja esta: você não precisa ser famoso para ser usado por Deus. Precisa ser fiel. O reino de Deus não é construído apenas por grandes pregadores ou pessoas conhecidas. Ele é sustentado por gente simples, gente que ora, gente que serve, gente que permanece. Pessoas que talvez nunca sejam aplaudidas na terra, mas já foram aprovadas no céu. E talvez hoje Deus tenha trazido você até este vídeo para lembrar algo importante. Seu tempo de espera não é perda de tempo. Seu silêncio não significa abandono. Sua fidelidade não está sendo ignorada.
porque existe um Deus que vê no secreto. E quando Ele decide chamar alguém, ninguém pode impedir. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente aqui embaixo. Eu permanecerei fiel. E se você conhece alguém que está desanimado, compartilhe este vídeo, porque talvez essa pessoa precise lembrar que Deus não esquece daqueles que permanecem firmes. Inscreva-se no canal Jesus, a Luz que Guia, para mais histórias e ensinamentos que fortalecem a fé e transformam vidas. E nunca se esqueça, os homens escolhem quem brilha, mas Deus escolhe quem permanece.